Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor José Carlos, da cidade de Santos, São Paulo, o eterno aprendiz do Supremo Mestre. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, mais uma manhã, mais um dia, para apreciarmos uma porção da palavra de Deus. E eu quero, como sempre, pedir encarecidamente que você, ao assistir esse devocional, primeiro acesse lá o link, vá lá no canal do YouTube, dê sua curtida. Precisamos da sua curtida. Se você quiser fazer um comentário, será bem-vindo. Inscreva-se se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com outros. O nosso desejo é que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Queremos levar uma palavra do coração de Deus diretamente para o coração de todos, todos os dias, todas as manhãs. E para isso, contamos com a sua parceria, com o seu apoio. Nós estamos meditando na série Reflexões sobre a Igreja. Já fizemos a parte 4, hoje vamos para a parte 5, quinta parte. E o texto de hoje é o mesmo de ontem, Efésios capítulo 4, versículo 16. Hoje vamos trabalhar no versículo 16. Efésios 4, 16. Diz assim a palavra do Senhor: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja esse texto, esse versículo começa de quem? Ele está falando de quem? De Cristo. No versículo anterior, versículo 15, fala que ele é o cabeça, Cristo. E a igreja, como corpo, precisa viver, trabalhar realmente como um corpo, tendo Cristo como o cabeça, a sua cabeça. E na ótica de Deus, à luz desse texto, o que é esperado da igreja? O que Deus espera da igreja? Qual o objetivo, qual o propósito de Deus? Qual a finalidade da igreja aqui na Terra? Esse texto sintetiza isso no finalzinho. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. O desejo de Deus é que a igreja se edifique a si mesmo. E você, como membro dessa igreja, precisa estar inserido nesse contexto e precisa seguir algumas orientações à luz desse texto para que você, como igreja, cresça, para que a igreja onde você congrega cresça. E veja, mais uma vez, eu gosto da terminologia que Paulo usa aqui. Ele vai falar de toda e cada parte. Ele começa de quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Veja que ele vai falar de todo e de cada. Então, à luz desse texto, nós entendemos que a igreja é um todo. Mas dentro desse todo, existe o que a gente tem tratado até agora, a individualidade de cada um de nós. E essa individualidade, como eu disse, não é reprovada por Deus, muito pelo contrário, né? O que Deus reprova não é individualidade, é individualismo. Mas dentro dessa individualidade, nós precisamos colocar outro elemento que a gente já tratou, que é a mutualidade. E nessa combinação, nessa coexistência de individualidade e mutualidade, o que precisa ser feito? E mais uma vez, usando aqui a terminologia de Paulo, Paulo fala a justa cooperação. E fala que esse corpo precisa estar bem ajustado, bem consolidado. Veja a força das palavras que Paulo usa, a combinação aqui dessas expressões. Eu gosto dessa terminologia, justa cooperação. Cooperar, né, a própria palavra, né, já dá a ideia de operar em conjunto, trabalhar em conjunto. Então, o que Paulo está propondo aqui nesse texto é que cada membro da igreja exerça um trabalho coordenado, sincronizado, em conjunto. Isso que se chama cooperação. Mas muito mais de cooperação, Paulo está dizendo, está propondo e desafiando que essa cooperação seja justa. Ele coloca segundo a justa cooperação de cada parte. O que nós temos visto na igreja
é que existe uma minoria de pessoas trabalhando, se desenvolvendo, enquanto outra grande maioria está lá paralisada, só observando que as coisas estão acontecendo. Estão, de certa forma, meio ociosos. E é justamente esses ociosos que murmuram, que reclamam, porque tem tempo de enxergar erros e não qualidades. Olham para os defeitos. Mas na ótica de Deus, aqui à luz desse texto, o que ele quer? Ele quer que cada um de nós, como parte da igreja, nos envolvamos e nos desenvolvamos. Deus quer de nós envolvimento e desenvolvimento. Só há desenvolvimento quando há envolvimento. Mas não podemos confundir as duas coisas, né? Nem todo envolvimento significa desenvolvimento. Mas Deus quer que, além desse envolvimento nosso na igreja, haja desenvolvimento. Ele quer que individualmente nos desenvolvamos. E a partir desse desenvolvimento, nós vamos propiciar um crescimento da igreja. E quando Paulo usa aqui a palavra crescimento, não está falando apenas de um crescimento numérico. Ele está falando sobre o desenvolvimento. O nosso corpo cresce como criança, né? Como bebê, a gente vai para criança, vai para junior, adolescência, jovem, adulto. O nosso corpo não está apenas crescendo em tamanho e estatura, está se desenvolvendo. E que Deus espera de uma igreja é isso. É uma igreja em pleno desenvolvimento. É uma igreja que está inserida no contexto desse crescimento de desenvoltura. Precisa se desenvolver. E para que a igreja se desenvolva, cresça, precisa justamente disso que Paulo propõe. Uma justa cooperação de cada parte. Então você sabe exatamente qual é o seu lugar no corpo de Cristo como igreja? Você está se envolvendo e se desenvolvendo? Porque é isso que Deus espera. E quando isso acontece, quando você se envolve e se desenvolve como membro desse corpo, como parte integrante, colocando aí a sua justa cooperação, vai redundar no que Paulo fala aqui, ó. Efetua o seu próprio aumento para edificação. E aí, o que Deus quer é uma igreja que cresça em duas vertentes, em duas áreas. Um crescimento qualitativo, que é o primordial, de qualidade, e também quantitativo, quantidade. Nem sempre quantidade reflete qualidade. Mas o que se espera é que uma qualidade também redunde em quantidade. E para isso, o que é preciso, à luz desse texto? Que cada um de nós, como parte integrante desse corpo, que é a igreja, se entregue, se envolva e se desenvolva para que haja esse crescimento, para que a gente atinja uma maturidade e que a igreja cresça em todos os aspectos. Mas é preciso isso que Paulo está dizendo, justa cooperação. E para que haja essa justa cooperação, o que ele diz antes? Não, ó, o corpo precisa estar bem ajustado, bem consolidado pelo auxílio de toda a junta. Ou seja, essa unidade, essa compactação, essa harmonia e sincronismo de todos trabalhando e trabalhando em conjunto, em prol da igreja como um todo. Não é cada um fazendo a sua parte. Muitas pessoas usam aquela terminologia que eu não gosto. É cada um por si, Deus por todos. Isso não é a ótica de Deus. A ótica de Deus seria o lema dos mosqueteiros, um por todos e todos por um. É isso que Deus espera na igreja. Que um esteja ali trabalhando por todos e todos trabalhando por um. Que haja essa consolidação, esse ajustamento e a justa cooperação para que nos envolvamos e desenvolvamos como igreja, como corpo. Mais do que nunca a igreja precisa disso. E para isso você precisa fazer a sua parte, como Paulo diz, tá? Segundo a justa cooperação de cada parte. Qual tem sido a sua colaboração? Qual tem sido a sua participação? O que você tem feito para o desenvolvimento seu e da igreja que você pertence? Você tem cooperado de forma justa? Ou tem sido aí crente ocioso ou crente morcego? Não é isso que Deus quer.
E quer que sejamos aí como formigas, trabalhadores árduos, cada um fazendo a sua parte, se envolvendo como todo para o bem-estar do corpo de Cristo, que é a igreja. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, eu oro mais uma vez pelos teus servos, peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito traga consolo, conforto, refrigério, edificação, abra a mente, o entendimento, para que entendam essas verdades e para que possam colocar em prática, para ter uma igreja aí onde todos participam de forma coesa, numa justa cooperação. E abre os olhos e a mente dos teus servos para que entendam isso e se ofereçam de forma voluntária para se desenvolverem, para se envolverem na tua igreja. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia aí repleto das bênçãos de Deus e que você não seja apenas mais um da igreja, mas que seja alguém que está se desenvolvendo, se envolvendo e cooperando justamente, de uma forma justa. Deus te abençoe grandemente. Amém.